Bom, exemplo de desperdícios nos tempos de ciclo, pessoal. Vamos dar alguns exemplos, principalmente em relação aí à espera e movimentos desnecessários. O que você pode realmente ficar atento e fazer desse exemplo que eu vou te dar agora uma explanação, uma amplitude em relação ao seu processo para ver se você tem alguma oportunidade similar a qual eu vou dizer, porque isso é muito comum que acontece nas empresas. Então, o primeiro exemplo de desperdício nos tempos de ciclo é a aproximação de ferramentas perto do ponto de usinagem, né? Ou alguma coisa similar dentro do seu processo de fabricação. O que eu estou querendo dizer? Imagine que essa peça, essa peça cilíndrica, ela vai ser usinada e aqui está a pastilha no suporte de ferramenta. Então veja que na hora que eu inicio o ciclo, o quão distante está esta pastilha, esse suporte da peça. E quando eu starto o ciclo, até a ferramenta se aproximar da peça, existe um tempo morto que nós chamamos, e isso muitas vezes são poucos segundos, mas ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, são grandes desperdícios. Então você pode aproximar o máximo possível essas ferramentas para que na hora que você iniciar o ciclo de produção, essa ferramenta rapidamente toque a peça e comece a usinar. Porque só existe tempo de valor agregado quando a ferramenta está comendo o cavaco. Então, dentro do teu processo de fabricação, você pode tentar fazer essa similaridade para verificar o quanto de oportunidade você tem em relação ao que a gente está comentando nesse momento. E dentro da aproximação de ferramenta perto de pontos de usinagem, a gente tem várias outras situações dentro da usinagem, mas volto a falar, é muito amplo essa gama de exemplos. Então nós já falamos alguma coisa aqui em relação à usinagem, o mesmo você pode observar em relação a uma furação, por exemplo, o quanto uma ferramenta, uma broca está longe ou não do seu ponto de usinagem, fazendo com que você perca aí alguns segundos preciosos ao longo do seu turno. Mesma coisa em relação à retífica, né? O avanço rápido de uma retífica e o avanço lento, você precisa avançar rapidamente até o ponto de usinagem, depois você tem que ter um avanço lento. Então, o quão distante for o seu rebolo do seu ponto de ataque na usinagem, acaba gerando um grande desperdício. Ferramentas fresadoras, a mesma coisa. E dessa forma você pode, através de pequenos ajustes, simplesmente regulagem de aproximação de ferramenta ao ponto de usinagem, você pode reduzir aí drasticamente o seu desperdício. Então alguns exemplos aí de aproximação de ferramentas perto do ponto de usinagem, que é um desperdício que a gente costuma ver no processo de fabricação. Eu vou dar alguns exemplos do que acontece quando, com muita facilidade e com muita simplicidade, a gente consegue aproximar uma ferramenta do seu ponto de usinagem. Vamos dar um exemplo aqui de uma determinada peça, um determinado produto A, seja ele qual for, de qual material for, de qual setor produtivo for. Vamos imaginar que esse produto tem 5 elementos de trabalho para ser concluído o seu tempo de ciclo padrão. Cada tempo em segundos está distribuído dessa forma. Aqui a gente tem então a participação de cada elemento no tempo total de 60 segundos. O tempo de ciclo total é 60 segundos, ou seja, o tempo necessário para se fazer uma peça é 60 segundos, dividido em 5 elementos, são 60 segundos, dividido em 5 elementos. A gente pode ver que o maior tempo é o elemento de trabalho número 3, em termos de 30. Vamos supor que a variabilidade ela é muito similar entre os 5 elementos, então onde eu vou atacar? Eu vou atacar nesse tempo de ciclo onde o tempo médio é maior, né? Se eu tenho a minha variabilidade sob controle ou está muito próxima das demais variabilidades. Então é esse ponto que eu preciso atacar. Uma vez que o tempo de ciclo aí é 1 minuto, eu faço 60 peças por hora e 480 peças por turno, se a gente considerar aí 8 horas de trabalho. Agora vamos observar o seguinte, onde eu tenho uma oportunidade de abaixar simplesmente 5 segundos no elemento número 3, que tem a maior participação. Pessoal, 5 segundos, né? Só de a gente observar
e conversar e convidar os operadores para participar de uma eliminação de desperdício tão pequena como essa e perfeitamente possível, olha só o resultado, né? Então, você reduziu aqui 5 segundos, você teve uma redução de 8,3 em relação ao ciclo inicial de 60 segundos, a sua produção horária já aumentou para 65 peças por hora, 524 peças por turno. Então, tem um aumento aí de 9,1% na sua produtividade, com uma redução de 8,3% no turno. Então, você tem aí 44 peças a mais por turno e no mês de aproximadamente 22 dias você tem 960 peças a mais, simplesmente porque reduziu 5 segundos, simplesmente porque você reduziu algo por volta de 8%, olhando e observando o seu tempo de ciclo, olhando o elemento de maior tempo médio ou de maior variabilidade dentro do seu tempo de ciclo padrão. Então está aqui um exemplo da simplicidade que muitas vezes um pouquinho em cima de muitas peças produzidas acaba dando um resultado muito grande. Então lembra, pessoal, quando a gente reduz um pouquinho o tempo de ciclo, mas você produz muita peça ao longo da hora, ao longo do turno, ao longo do mês, traz ganhos significativos em termos de produtividade e, consequentemente, redução de custo, porque isso vai direto no cálculo de custo padrão da controladoria. Tá? Então está aqui um exemplo para você em relação aí a ganhos quando a gente aproxima a ferramenta do ponto de usinagem e pode ser desdobrado para qualquer outro tipo de processo de fabricação, dadas as devidas proporções. Aqui é um exemplo que a gente chama de alto impacto e baixo esforço. Então, ver, observar junto com as pessoas que estão trabalhando, ver algum efeito colateral que pode dar quando você reduz, no tempo de usinagem quando você reduz, tem que ser observado algum ponto. Nesse caso, a gente só diminuiu o tempo morto, o tempo de usinagem, nós não mexemos, simplesmente de aproximação de ferramenta, então não é para dar nenhum impacto em relação à qualidade final do produto. Então, aqui, pessoal, é aquele que a gente chama de quick wins, são ganhos rápidos, onde você, dentro de um determinado elemento, pode ganhar muito em relação à tua produtividade. Então, aí está um exemplo de desperdício nos tempos de ciclo, que é o primeiro que nós falamos, aproximação de ferramenta perto do ponto de usinagem.